Oi, Não sei. Oi! tudo bem? Foi aqui ou foi aí? Caiu Não tudo. sei, acho que aqui, Foi o porque Instagram. ele simplesmente fechou a live, apareceu. Sua live foi encerrada, desculpe. Aí eu, desculpe nada. Acontece, acontece. É, acontece. Desculpa, o Instagram te interrompeu. Continue contando, você estava se apresentando, Imagina. né? Isso é. Tem 2 anos, né, que eu sou advogada. Eu sou aqui de Brasília também. E, na verdade, a Previdência, ela tá na minha vida já tem um tempinho, não é de agora. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar no Ministério da Previdência, quando ele ainda existia, né? Então eu comecei a ter muito contato com a Previdência e eu tinha acabado de começar a faculdade, estava no terceiro semestre ainda. E eu comecei a conhecer todo mundo da área previdenciária e eu falava, não, eu quero ser criminalista, eu vou ser criminalista até o final, como sempre. E, na verdade, eu tive um chefe que é muito importante na minha carreira, que ele falou, não, você vai ser previdenciarista. Isso há 7 anos atrás, e ele Olha. estava certo. E hoje estamos aqui. Eu amo a área, não tem como negar. Realmente, depois que você conhece, que você. Principalmente quando você começa a atender a pessoa, é que você vê o tanto que é importante a área. Eu acho que é quando você se apaixona. É quando você começa a lidar mesmo com um cliente que ele te idolatra por um benefício que você concedeu. Então, assim, você fica tão emocionado, às vezes não é nem pelo dinheiro, não é pelo trabalho, é pela paixão mesmo, né? Claro que o dinheiro importa e dá muito retorno, mas eu acho que a gente se apaixona nesse momento. E foi assim que eu comecei a entrar no previdenciário e tô aqui hoje, né? Mas aí conta pra gente. Então você já advoga há 2 anos e aí você tem o seu próprio escritório, você trabalha em algum escritório, como é que é? No meu primeiro ano de advocacia, eu ainda trabalhava lá no Ministério, agora já é Ministério da Economia, mas ainda trabalhava dentro da Previdência. E aí, quando o contrato acabou, foi em 2020, faz um ano, e eu decidi que então eu ia abrir o escritório, apareceu a oportunidade de me unir com outros amigos. Eu falei, ok, vamos lá, né? E assim, a gente começa sempre como clínico geral, não tem jeito, acho que a gente não tem como negar que todo iniciante é clínico geral e faz de tudo um pouco. Só que é muito errado, porque você perde muito tempo, sabe, estudando um pouco de tudo e você acaba não estudando nada, né? E aí, em torno mais ou menos do fim do ano, foi quando eu decidi que eu ia me especializar e eu escolhi a Previdência. E eu te encontrei num evento do IEPREV. E aí tinha um monte era da Jovem Advocacia, um monte de gente falando sobre previdência e tal. Comecei a seguir todo mundo, eu tinha acabado de entrar, foi um dos meus primeiros eventos. E aí eu vi você falando de planejamento e tal, e eu, que planejamento, meu Deus. E aí foi quando eu realmente comecei a implementar o previdenciário mesmo no escritório, foi quando realmente começou a dar retorno no escritório, porque até então, quando você pega de tudo, acaba que você ganha muito pouco, porque você não sabe aonde ir buscar cliente, você pega o cliente que chega. Então, assim, é muito difícil você ter uma renda, alguma coisa. Eu gosto muito de sempre ouvir a história que você conta de que ganhava menos do que um estagiário. Era a minha vida. A gente ganhava muito, muito pouco mesmo, não tinha como viver, era muito triste. E, enfim, como todo início de advocacia é muito difícil, só resolveu mesmo quando eu resolvi me especializar. E, por sorte, em previdenciário, né? Seu chefe estava certo. Meu chefe, eu só falo Ele pra ele: teve você com razão. conseguiu. É, não, isso que você falou é muito verdade, assim. Eu sentia, né, no meu começo também, que eu também pegava de tudo, né? A gente não consegue negar, né? Que no começo a gente realmente precisa. Só que eu sentia lista. Eu tinha que estudar muito para entender aquela coisa. E depois chegava alguém de previdenciário, eu tinha que estudar muito para entender aquela coisa. Então eu pensava assim, meu Deus do céu, tipo, eu gasto muito tempo estudando para chegar a uma outra coisa nada a ver e uma coisa que eu nem vi. E aí eu senti assim que ia demorar muito mais, porque eu ia ter que pegar um caso, ia ter que
aprender, né? Porque dá muito medo no começo. Eu peguei a demanda trabalhista no começo, gente. Hoje eu não pego mais. Quando chega um negócio de trabalho, eu já indico para algum parceiro. Porque eu sei que eu vou ter que estudar muito. Dá para fazer. Se eu estudar, me esforçar, eu vou conseguir fazer. Só que assim, eu cheguei realmente nesse ponto, igual você falou. Vou virar um especialista. Vou ser muito boa naquilo que eu faço para realmente conseguir atrair as pessoas por causa disso. E, gente, isso funciona. Tá, isso funciona, porque tanto eu quanto a Ellen, né, a gente começou como generalista e ela falou aí que as coisas só começaram a andar quando realmente ela se especializou, né? No caso, foi na melhor área, no Prev. Eu também. E realmente as coisas começam a andar. Mas, Ellen, conta pra gente. Então, assim, foi difícil, né? Esse começo. Acho que todo mundo começa ganhando pouco. Nossa, eu lembro que eu ganhava muito bem no meu estágio. E aí, quando eu saí, aí eu formei, eu falei, então tá. A sorte é que eu tinha juntado um dinheiro do estágio, porque na época eu não gastava nada, né? Eu morava com os meus pais, então eu não tinha muita despesa. Mas aí depois, quando eu comecei a advogar, esse dinheirinho que eu tinha guardado me manteve um tempo. Mas aí eu falei, então tá, né? Vou ter que começar a correr atrás de alguma forma. Mas aí conta pra gente, então, em que momento que você resolveu implementar o planejamento previdenciário, né? Você falou que me encontrou por aí falando de planejamento, você não sabia muito o que que era. Você já fazia essa análise de graça, né? Como é que foi assim que você falou, nossa, eu preciso aprender isso para implementar no meu escritório? Não, é exatamente isso. Assim, eu comecei a pensar no planejamento depois que eu te conheci. Isso não é puxação de saco, é verdade. Porque você foi a primeira pessoa que eu ouvi falar em planejamento, porque como eu estava começando nessa área, eu não conhecia quase ninguém. Então hoje eu já escuto outras pessoas falando e tudo, mas foi a primeiro contato que eu tive com o planejamento. E eu, quando foi no mais ou menos pro meio do ano passado, eu já comecei a pegar alguns casos previdenciários. E a gente sempre faz análise de graça, né? Não sabia que tinha. Você cobra, assim, o máximo uma consulta, coloca junto, né? Tem alguém perguntando se caiu, tá tudo certo? Tá, só deu uma travadinha, mas tá dando para te ouvir. Ah, que bom. E aí eu comecei a pegar muitos benefícios, né? Pensão por morte, BPC, tenho muito BPC, que não sai, você não recebe nada, não tem como você querer cobrar de entrada, porque as pessoas elas não têm condição de pagar, não tem jeito. Como é que você vai cobrar de uma pessoa que está recebendo um Bolsa Família só, R$ 80 por mês, você vai querer cobrar quanto dela? Não faz sentido, né? Então, foi quando eu comecei a pensar, cara, eu preciso fazer alguma coisa para. Ixi, Maria. Eu saí rapidinho, mas voltou, porque eu tirei o Ah, Wi-Fi e botei no 4G, que eu acho que é isso que eu tava travando. qualquer Mas coisa eu troco continua. a minha internet aqui também. E aí, eu pegando esses casos, né, foi que eu percebi que realmente só pegar no êxito não estava dando certo. E mesmo só no administrativo, tinha algumas coisinhas que saíam sim, pensão por morte, né, que sai mais rápido, mas não era o suficiente para manter o escritório. Então, foi quando teve a maratona, no início do ano, eu sou da turma de janeiro, e aí teve a maratona, eu falei, cara, eu vou fazer isso tipo, o melhor que eu posso de mim, porque eu não sabia também se eu ia conseguir comprar o curso. Eu tava numa situação assim, desesperada. E assim, prestes também a querer fazer outra coisa, a pensar em outra coisa. Não tem jeito. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? E aí foi quando eu fiz a maratona, que realmente eu tirei muito conteúdo da maratona. A maratona é muito importante, porque às vezes a gente tem uma noção básica, né? E por mais que eu tivesse todo esse histórico na Previdência, eu achava que eu sabia de alguma coisa. Quando eu comecei a estudar, foi que eu vi que eu não sabia de nada. Foi quando a gente vê de verdade. E aí foi quando eu decidi que ia fazer o curso. Falei, não, vou fazer isso aqui, vou fazer dinheiro com isso aqui. E é onde a gente está hoje, né? Aprendendo, todo dia aprendo mais. Eu não parei de fazer curso, isso é muito importante. A gente não parar de estudar, não parar de procurar, porque é um curso muito bom, é um curso muito completo, mas a gente tem que se aprofundar todo dia. E não adianta, a gente tem que, todos os dias tem que ter uma coisinha. Então foi a minha base, sabe? O curso foi o primeiro curso que eu fiz de especialização, além da pós, que
eu não digo que a pós é muito especialista, né? Então ela é muito genérica, não resolve o problema. É, dá uma base, né? Mas realmente você não sabe. Eu senti falta também na minha pós de sair e saber fazer as coisas na prática. Exatamente. A prática. Esse é o segredo, a prática. Não adianta você fazer uma pós que ele só vai te ensinar a teoria. Você tem que ter uma pessoa eu digo muito de inspiração que fale, olha, eu vendo isso, venda isso. Porque você precisa ter o produto. Não adianta eu ter um monte de informação de previdência na minha cabeça se eu não sei o que eu quero vender. Qual é a minha esteira de produto que eu quero vender. Então o cliente chega lá, eu quero me aposentar. O que eu vou fazer se eu não tenho um produto? Então, assim, isso é importante, esses cursos de especialização são importantes por isso, na minha opinião, né? E aí eu comecei a fazer o curso, foi a minha base, e foi quando eu vi que eu precisava estudar. Porque começa mesmo do zero, da história da Previdência, e eu falei, meu Deus, eu preciso estudar. E aí peguei de verdade, todos os dias, eu estudava todos os dias, e eu fiz o curso em 2 meses. Foi em janeiro e fevereiro. E aí eu já falei, não, quando eu terminar eu já tenho que estar preparada para fazer o planejamento. E era aquele negócio, eu vou estudar todos os dias, sábado, porque eu quero aprender o planejamento. Eu queria aprender porque eu precisava fazer dinheiro. Então, aquele negócio, dá para esperar mais o êxito, né? Verdade, que legal, muito legal mesmo. E conta pra gente, assim, então você é super rápido, né? Se dedicou, foi lá, fez o curso, aprendeu tudo, e aí rapidamente você já fechou vários contratos, assim. Como que foi isso? Como que você vende o seu planejamento previdenciário? Como que você convence o cliente da importância do planejamento? Que essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm, né? De vender, de fazer o cliente querer pagar antes, que não é uma realidade. Muitas vezes ele não está acostumado. Então ele já chega achando que você vai passar todas as informações da aposentadoria dele. Então, como é que foi assim? O que você fez que deu certo para conseguir vender esses planejamentos e ter esse resultado que você teve? Bom, a primeira coisa, eu tracei uma estratégia um pouco louca, mas deu certo. Eu tinha não era um cliente, eu tinha uma pessoa, um possível cliente, que na verdade eu moro de aluguel, ele é o dono do meu apartamento. E aí ele já tinha comentado que ele queria se aposentar e tal, não sabia que faltava pouquinho tempo, sempre a mesma história, né? E eu falei, ele vai ser o meu primeiro cliente. Ele nem sabia, mas eu falei, ele vai ser o meu primeiro cliente. Então, quando eu comecei o curso, eu pensava nele. Tudo que eu ia estudando, eu já pensava nas coisas que ele tinha me falado. E eu decidi que ele ia ser o primeiro. E aí, o que eu pensei? Como é que eu vou vender isso para ele? Aí eu decidi que eu não ia vender. Eu ia oferecer porque eu precisava ter a experiência. Eu precisava fazer um planejamento. E eu não tinha ninguém que me desse a confiança, os documentos, que tivesse. A história dele era legal, as contribuições eram boas, ele contribui no teto. Então era uma coisa muito legal de se fazer. E eu falei, eu vou me oferecer. E aí eu liguei para ele e falei, então, eu estou implementando um novo serviço aqui. E eu queria que você fosse realmente o primeiro cliente. Expliquei para ele direitinho o que era. E aí vamos fazer o seguinte, eu não te cobro, e aí você faz a aposentadoria comigo, independente do dia, e eu te cobro pela aposentadoria. Aí ele falou, fechado, vamos fazer. Aí, beleza, terminei o curso. Quando eu terminei, no dia seguinte eu falei, então, terminei, vamos? E aí, peguei a documentação dele, fiz o planejamento, realmente foi muito legal. E o que eu queria com esse planejamento dele? Eu peguei o planejamento, eu tarjei, né, tudo que tinha de dados dele, imprimi um modelo e sempre que eu vou atrás de outro cliente ou quando um cliente chega, eu falo, olha, isso é um planejamento. Eu mostro o que é, porque às vezes você falando, ele não entende o que é. Não adianta você falar, porque tem erros no CNIS, porque tem isso, e ele vai falar, o que é CNIS? Então, assim, eu imprimi e eu mostro. Eu falo, olha, tá aqui, é assim que funciona. Tá vendo essa pessoa aqui, ó, ela tinha tanto tempo, depois da correção ela tinha esse tempo. Tá vendo esses valores? Você consegue exemplificar. E aí o cliente fala, gostei. E aí fica um pouco mais fácil de dizer qual é o preço, mas ainda realmente é muito difícil. Mas a gente consegue fazer, eu tenho feito dessa forma e tem dado certo. Então, assim, aí quando é online, eu tenho um videozinho rapidinho, que eu falo, isso é um planejamento, eu costumo dizer que é uma apostila da vida da pessoa. E aí ela fala, gostei, então isso tem dado certo.
E aí eu fiz esse planejamento com esse cliente, esse primeiro cliente. E eu conto ele como um cliente porque eu combinei com ele que seria assim e falei para ele também o seguinte: me indica, se você gostar, me indica para quem você quiser. Ele é empresário, então, assim, conhece muita gente. Eu tava visando outra coisa, né? Não o trabalho Foi um em si. investimento, né? Muito legal. Exatamente. Só que o que que aconteceu? O que é mais legal? No dia que eu fui apresentar o planejamento para ele, eu fui até ele, apresentei pessoalmente, li o planejamento inteiro com ele. E aí ele ficou assim, chocado. Ele falou: Nossa, eu nunca vi um trabalho assim, eu não esperava isso, eu gostei muito. E ele perguntou quanto seria, né, o trabalho. Aí eu, e agora? Aí eu falei: vai ser uns R$ 1.500. Aí ele: legal, eu vou indicar, assim, com certeza. E aí, quando terminou tudo, ele virou para mim e falou o seguinte: Olha, ele tem algumas possibilidades de aposentadoria daqui a um tempo. Ele falou: Eu vou fechar com você, como a gente combinou, vou fazer, mas eu quero fazer um pouco mais. E eu faço questão de pagar esse planejamento. E aí eu, como assim? Eu falei que eu ia dar de graça, e ele falou: Eu faço questão porque eu tô vendo que foi um trabalho muito específico, muito difícil, muito trabalhoso. E ele deu valor naquilo, assim, e eu falei: Meu Deus. Assim, é muito legal, é muito gratificante você ver que a pessoa dá valor, né? E ele realmente indicou outras pessoas, ele me indicou questões de revisão, ele me indicou ações de FGTS, que nem tem a ver muito com o planejamento, mas me indicou outras questões. Tudo que ele precisa de advogado, ele sempre procura a gente, assim. Eu costumo dizer que a gente conquistou ele com aquele documento. E ele vai fazer a aposentadoria com a gente, ele fez os acertos com a gente, tudo certo, tudo que ele quer, ele faz com a gente, tudo que ele precisa de previdenciário, ele indica a gente. Então, assim, foi realmente uma estratégia que deu muito certo. Que legal, nossa, muito legal. Porque assim, às vezes as pessoas pensam, né, que você já tem que começar no seu primeiro planejamento cobrando R$ 5.000. Só que às vezes, isso que a Ellen falou é muito legal, é você mostrar para a pessoa. Gente, ninguém sabe direito o que é um planejamento, né? Então, assim, você tem que. E não tem nada melhor do que mostrar. Prova social que a gente sempre fala para o cliente ver o que outros clientes tiveram de resultado e para ele entender como funciona o serviço. Então, achei muito legal. Foi um investimento mesmo, né? O investimento, com certeza, você já teve muito mais retorno Com e aprendeu certeza. ainda a fazer o planejamento. Nossa, olha que técnica legal, viu? E tem muita gente que pega alguém da família, às vezes faz para mãe, faz para o pai, faz para o tio, só para começar, né? Para ir pegando a manha e aí depois oferecer para outras pessoas. Gente, achei muito legal essa técnica. Olha, uma dica diferente, mas que dá certo, né? Deu certo, deu certo. E foi assim que eu peguei os outros planejamentos, mostrando, explicando, porque a pessoa chega e ela fala assim: falta pouco tempo, ou então eu queria saber quanto tempo falta. Ela não sabe que ela quer um planejamento. E aí você fala: Então, eu tenho um serviço aqui que é um planejamento. Até você fazer ela entender, e às vezes não entende, eu achei essa forma um pouco mais fácil e tem dado certo, né? Tem muitos, claro, que a gente não precisa mostrar, tem gente que já sabe, tem gente que tem esclarecimento, mas também tem uns que confiam, falam: Não, confio em você, faz. Tem de tudo, né? Mas para captar mesmo o cliente novo, eu tenho essa técnica de mostrar, né, o planejamento em si. E aí, à medida que vai aperfeiçoando, eu vou imprimindo outros e vai indo, né? Mas só melhorando o seu portfólio. Exatamente. É um portfólio, exatamente isso. Muito legal. E você falou também, que eu achei muito interessante, que apesar de você não ter cobrado, né, esse primeiro planejamento, você já fechou com o cliente o requerimento dele, né? E também já fez outros contratos de atualização de CNIS, enfim, ele já te trouxe indicações. Você fala um pouquinho assim sobre como foi fechar novos contratos depois do planejamento. Quais outros contratos você fechou? Tiveram alguns outros clientes que você encontrou a possibilidade de alguma ação, ou então de algum requerimento? Você vê o planejamento como uma porta de entrada mesmo para novos contratos? Como que foi isso, assim? Não, com certeza, com certeza. Esse cliente, principalmente, ele me trouxe alguns outros clientes previdenciários também, e também de FGTS. Eu peguei muita ação do FGTS diante dos planejamentos, porque estava naquela época de FGTS,
E aí eu tive um outro planejamento, que foi o que eu fechei também em seguida. Foram 3, né, em seguida do curso mesmo. Esse que eu já tinha na cabeça e eu conto porque ele quis realmente fechar, ele vai pagar o planejamento. Um de aposentadoria híbrida, que foi um desafio pra gente, e um de aposentadoria especial. E realmente também. Esse eu me arrependi do valor que eu cobrei pra ele. Deu trabalho, mas assim, também é tudo aprendizado, né? E esse mesmo da aposentadoria especial, ele veio, na verdade, pela ação do FGTS. E aí ele já trouxe uma outra ação, que é de um seguro de vida que ele tem, tá com problema, enfim. Tem um outro que tá com outro problema em uma ação trabalhista. Então, tudo que você vem com planejamento, eu acho que por ser um trabalho tão específico, as pessoas confiam mais em você, porque ela vê o seu trabalho, ela não só imagina o que você está fazendo, ela vê ali escrito o que é o seu trabalho, o que você fez. Todos eles ficam muito chocados quando a gente acha uma contribuição faltando. Que ele fala, então quer dizer que você olhou uma por uma? Eu falei, olhei uma por uma. Tem questões que uma tá com valor errado, então você tem que de fato fazer e o cliente consegue enxergar. Então a gente conseguiu essa aposentadoria híbrida, a gente está fazendo requerimento dela também. Esse outro, ele vai fazer o requerimento em janeiro, porque é mais vantajoso. O da aposentadoria especial, ele vai se aposentar em 1 ano, ele também vai fechar com a gente. Então, assim, todos esses trazem outros contratos e eles começam a te ver como advogada dele. E como a gente tem no escritório mais advogados, não só eu que sou de previdência, a gente consegue atender todo mundo. Então, preciso de um inventário, tem quem faça. Preciso disso, tem quem faça. Então, isso traz... E o planejamento é a porta de entrada, não tem jeito. A gente começa com a previdência, traz um planejamento, até mesmo clientes que são de auxílio-doença, né, de auxílio por incapacidade, e eles falam, não, eu dou uma olhada assim, eu falo, o que você acha da gente dar uma olhada na sua aposentadoria, um planejamento? Acontece muito mesmo e traz muitos outros contratos, além da confiança que o cliente cria com você, que eu acho que é muito importante, né? Achei muito legal, é muito verdade isso. E assim, você vê, no seu caso é muito bom, porque como são várias áreas, tem sempre gente chegando, né, para ver outras coisas, e você vai lá e oferece. Então, assim, o planejamento também não adianta você ficar no seu escritório sentadinha linda, esperando chegar alguém e falar, oi, quero fazer um planejamento. Isso não chega. Assim, não bem chega. mais tarde de chegar. Porque a maioria das pessoas vai procurando outra coisa e você precisa, aí é sua obrigação oferecer o serviço, explicar o que é o serviço, usar essas técnicas aí que a Ellen mostrou. Mas o ponto é que não vai cair no seu colo, né? 1 milhão de clientes. Você tem que oferecer mesmo, é uma coisa muito nova. Eu sinto que agora as pessoas estão começando a entender mais sobre isso, mas ainda assim não vai chegar o cliente querendo planejamento. Você realmente vai ter que mostrar para ele por que é o ideal, né, no caso dele. Então, achei muito legal. E é isso que a Ellen falou também. Depois, esse cliente, ele vira seu cliente de vários outros contratos, tudo, né? Vai fazer o requerimento. É o que eu sempre falo, é muito difícil o cliente, depois você faz o planejamento, ele não querer que você faça o requerimento. Né? Verdade. Porque assim, ele já vai ficar, meu Deus, ela já sabe tudo da minha vida, ela já entendeu tudo. E assim, na entrega do planejamento, você também tem que ser estratégico, assim, na própria entrega do planejamento, você já aproveita para vender o próximo serviço. Igual a Ellen falou, eu também gosto muito dessa expressão, da questão da esteira, né? O cliente, a vida útil do cliente no seu escritório. Aprendi com você essa expressão. Exatamente, porque é o que a gente faz aqui, sabe? Aumentar a vida útil do escritório, do cliente no seu escritório. Então, prestar o máximo de serviços. E no seu caso é melhor ainda, porque se chega alguém que precisa de alguma coisa de outra área, de um inventário, você já tem até lá dentro do E faz escritório. parceria também, parceria tá aí para isso. A gente tem que aprender também a dividir, né, com os outros colegas. E eu costumo muito dizer que todo cliente de qualquer área é um potencial cliente previdenciário. Porque, na verdade, gente, todo mundo vai precisar se aposentar, vai precisar de uma pensão por morte, de um auxílio-doença. Todo mundo vai precisar disso em algum momento. Todo mundo quer se aposentar. Seja privado, seja pelo INSS. Então, se você sabe disso, qualquer lugar que você chega, quando você fala que você é advogado previdenciário, chove. Se você fala,
Então, eu tenho uma pergunta. Todo mundo sempre tem uma pergunta. Então, você tem que saber também se portar como previdenciarista para dizer para todo mundo que você é previdenciarista. Então, eu entro no Uber, eu começo a conversar com alguém no telefone. Ah, quer aquele benefício do INSS? Que a pessoa fala, oi, me dá um cartão. Então, isso conta muito. Você tem que entender que o cliente previdenciário está em qualquer lugar. Então, se você aprende a pegar isso, você tem cliente aí à torta e à direita. Exatamente. Muito legal. Eu também sou igual. Eu sempre puxo um papo de previdência, de aposentadoria, onde eu tô. Grava um Tô no áudio para salão alguém. fazendo a unha, já puxo o papo, já falo alguma coisa. Se a pessoa não precisa, ela conhece alguém que precisa. É sempre assim. Não, sempre tem alguém com uma dúvida, nem que seja de pensão, de alguma coisa. É assim que você vai, né, atraindo os clientes. Muito legal Exatamente. mesmo. E como que você faz, Ellen, para precificar o seu serviço de planejamento, né? Você faz de acordo com a complexidade, você faz o cálculo das horas que você gasta, você tem um valor fixo. Como que funciona aí no seu escritório? Eu comecei com o valor fixo, né? Mas quando a gente vai pegando alguns casos mais específicos, a gente vê que não dá para fazer um valor fixo. Então, eu sempre, quando a pessoa chega para mim que eu vou oferecer um planejamento, ela fala quanto é? Eu falo, olha, depende. Eu vou ter que, primeiro, eu faço uma análise bem por alto, assim, eu mostro para a pessoa o que nisso, falo, ó, tá vendo que aqui tá faltando data fim, tá vendo que aqui tá errado, isso aqui, vou ter que ver direitinho. Então, se for aposentadoria especial, eu já tenho a noção de que vai dar mais trabalho por causa da documentação, por causa de toda, né, a especificidade que precisa naquele planejamento, eu já cobro mais caro. Mas quando é um planejamento de contribuinte comum, RGPS, tudo bonitinho ali, você já consegue cobrar um valorzinho. Assim, como a gente começou agora, eu estou tentando criar mais uma experiência, uma autoridade, e não pensando muito no dinheiro. A gente está recebendo, claro, e está indo, já pagou o curso 10 vezes. E o curso, o livro, tudo, já pagou tudo. Mas a gente está tentando ainda se fixar no mercado para conseguir cobrar mais caro. Então a gente vai ali de 1.500, 3.000, depende da pessoa. Então, se você vê que a pessoa está disposta a pagar um pouquinho mais caro, aí você, né, fala, dependendo se a pessoa tem uma condição melhor. Às vezes tem gente que não tem condição nenhuma. Essa mesmo da aposentadoria híbrida divide 1 milhão de vezes, mas você faz, você quer ajudar, você também quer ter a experiência. Foi sensacional essa da aposentadoria híbrida, a gente fez, deu certo. E, enfim, a gente está fazendo dessa forma, tentando precificar de acordo com a complexidade e tentando também pensar assim, eu coloco geralmente dias, eu passo, sei lá, 3 dias para fazer um planejamento, se eu focar só nisso, né? Não fazer mais nada, porque o planejamento você precisa de ter muita concentração, né? Então, é um valor, esse aqui vai demorar uma semana, então peraí, é um pouquinho mais caro. A gente está fazendo dessa forma, mas ainda não tem uma tabelinha muito específica, não. Vai de cada Mas cliente, né? legal, assim, eu acho que tá um valor bom aí de 1.500 a 3.000, né? Dependendo do caso, da complexidade, você vai aumentando. E Não, assim, tá quanto mais ótimo. experiência você vai. Pois é, quanto mais experiência você vai tendo, né? Você consegue melhorar o seu planejamento, incluir coisas que você acha que vai ficar legal. Isso que eu acho apaixonante do planejamento, porque eu tô sempre melhorando ele, sabe? O planejamento que eu fazia um ano atrás já é diferente do que eu faço hoje, porque eu descubro uma coisa nova que eu posso incluir. Ah, não, eu vou criar uma tabela fazendo assim, para ficar mais didático para o cliente. Aí eu vou incluir, então é Eu muito legal adoro que usar você as vai. tabelas do cálculo jurídico também. Amo. Coloca lá no meio, mas cada um que você faz de fato vai ficando cada dia melhor. E assim quanto mais você estuda, mais você se especializa, você vê que tem coisinhas que talvez você não viu, aí você vai lá e faz de novo. Então eu sempre tento me especializar o máximo possível em uma área, assim, eu escolhi o RGPS, então eu tenho que aprender tudo do RGPS. Porque a pessoa chega, aposentadoria especial, eu tenho que saber fazer. Então, eu fiz um curso específico de aposentadoria especial. Querendo ou não, você tem que ter É essa muito. responsabilidade, né? É a vida da pessoa. Então, realmente, assim, eu também vejo que cada dia a gente vai ficando melhor, mais especialista. E eu acho que o valor tá ótimo, assim, realmente. Espero cobrar 5.000 um dia, mas... Olha aí, não, e gente, sério, imagina, é uma questão matemática, assim, né? Eu tava até falando na live de segunda que às vezes um processo lá que você demora 4 anos e recebe 30.000, se você divide isso pelo tanto de meses que você trabalhou, dá R$ 500 no mês.
E quem te Agora, sustenta até sair o êxito? exato. E você, né, ainda tem que se manter até lá. Agora, o planejamento, se você fechar três, igual a Ellen falou aí, se você cobra R$ 2.000, já é 6.000 em um mês. Né? Imagina, o processo. Claro que a gente tem que entrar com ação, né? A gente não vai perder a oportunidade, mas aí vem um. Aí vira um bônus, né? Vira um plus a mais, porque você já tá pagando as suas contas ali do seu escritório, já tá pagando o seu salário, já tá se mantendo. E aí, quando chegar a sua bolada lá de 30, 40 mil, esse dinheiro vem limpo, né? Você não vai ter que gastar com despesa, com equipe. Então é muito legal Exatamente. mesmo. Tem gente perguntando aqui, o contador pode aprender o planejamento? Quem é bacharel pode aprender o planejamento? Pode, gente. O planejamento, você pode até fazer parcerias com advogados, às vezes, né? Eu tenho uma aluna que ela é bacharel, e aí ela já, no primeiro ano, ela já fez acho que uns 20 mil, assim, só de planejamento, mas ela não, ela tinha uma parceria com uma advogada, né? E assim, tem vários contadores que fazem também. Na verdade, quando o contador entende previdenciário, é alegria e coração. E alegria e emoção. Eu já atendi algumas pessoas que elas chegam e falam: meu contador falou isso. Eu falo: ai, meu Deus, eu já fico nervosa. Porque tem vezes que o contador não entende nada, assim. Tem vezes que o contador manda a pessoa pagar atrasado, sendo que não vai ser contabilizado. Já É aconteceu um isso com uma perigo. cliente minha. Ela vendeu um carro para pagar alguns atrasados e no final o INSS não considerou nada. Então, assim, se você é contador e você souber previdenciário, vai ser assim um Já grande tá na diferencial. frente. Vai melhorar bastante o seu trabalho, né? Com certeza. Deixa eu ver aqui. Então, achei muito legal essa questão do valor. E é assim, gente, realmente é uma área que você tem que aproveitar, é uma oportunidade muito legal. Ao invés de você fazer análise de graça, né, igual muita gente ainda faz, você já recebe por isso de forma imediata, fecha novos contratos. Sim, eu sou apaixonada. Hoje é o que a Muito gente bom. mais faz aqui no escritório, é planejamento, porque realmente traz muito resultado. E assim, mas o meu cliente, ele não tem condições, né? Igual a Ellen falou, a gente tem que ter também essa sensibilidade, sabe? De Parcela, ver quando, gente. de ver quando a pessoa não pode pagar e aí você parcela, né? Eu até já falei que existe a possibilidade, por exemplo, igual a Ellen fez com o primeiro cliente dela, existe essa possibilidade de você combinar com o cliente. Olha, eu vou fazer seu planejamento agora, mas aí você vai se comprometer comigo que na data da aposentadoria você vai fazer comigo, entendeu? Às vezes você até já faz um contrato aí de fidelidade, e aí você pode até cobrar o valor do planejamento lá na frente, né? Então, tem várias opções. O planejamento, tem muita gente perguntando, eu preciso ser advogado? Você pode fazer o planejamento, né? Porque é uma questão de cálculos, análise documental. Qualquer pessoa pode fazer o planejamento, desde que você saiba o que você está fazendo. Porque realmente, assim, é muito sério. E se você faz algo errado, você se compromete. Principalmente, né, que a gente entrega um parecer lá para o cliente. Então, se você faz uma burrada e se você prejudica o seu cliente, ele vai estar lá com o seu parecer. Então, realmente, você Com tem que ter seu muito nome cuidado. ainda. Com o seu nome. E, Ellen, como que você faz a entrega, assim, do seu planejamento? Na verdade, como você divide o processo do planejamento, o procedimento, assim? Chega um cliente, aí você faz uma reunião, quantos dias você pede para fazer o planejamento, aí depois você marca uma segunda reunião para entregar. Como é que é, assim, no seu escritório? Meu marido puxando meu saco aí, ó. Corretíssimo. Não espero nada menos dos maridos. Ai, ai. Então, primeiro a pessoa chega sempre naquela mesma história, né? Ninguém chega, pelo menos até hoje, ninguém chegou pra mim falando: olha, eu quero um planejamento previdenciário. É sempre uma pessoa que quer saber quanto tempo ela precisa para se aposentar. Eu peguei um cliente também que ele estava afastado, ele não consegue mais trabalhar, e ele falou: eu queria saber se existe alguma possibilidade de eu me aposentar ou quando eu posso me aposentar, porque realmente não tem condição mais de trabalhar, eu preciso disso. Então a pessoa não sabe ainda o que ela quer, ela não sabe o que é o planejamento. Então eu sempre tento oferecer dentro de uma reunião, tento oferecer com as dicas do Daniel, eu fecho ali na hora. Você pega a pessoa enquanto ela ainda tá ali quente, né? Você não deixa ela pensar muito, não, senão não dá Não. certo. E aí, depois disso, a gente faz o planejamento, geralmente de 15 a 30 dias para entregar. A gente sabe que dá um pouquinho antes, mas é preciso você também ter consciência de que tem outras coisas no escritório para fazer. Então, é melhor você ter um prazo maior e entregar antes do que, né, você falar: não, em uma semana eu te entrego.
E sem contar que você fala uma semana, a pessoa fala, então é fácil. Então, É, peraí. Então, você dá um prazo para entregar, geralmente 30 dias. E aí eu marco, quando é possível, eu gosto de estar presente com a pessoa, porque eu gosto de ler o planejamento com ela. Então eu tiro realmente uma tarde ou uma manhã, porque eu gosto de ter calma, para a pessoa tirar as dúvidas dela, perguntar. Tem cliente que gosta muito de conversar. Então você tem que ter paciência mesmo para entregar 100% do trabalho, porque você está visando já um contrato lá na frente, que é o do requerimento, né? Então, assim, eu tento sempre fazer essa apresentação para o cliente. Aí eu tento, né, falar, olha, eu tenho requerimento, a gente pode fazer. E aí vai indo, né, já vende, na né, no próximo esteira. isso. Exatamente. E você escuta, né? Às vezes o cliente falando ali, você pega alguma coisinha que ele pode querer. Então, tem de tudo enquanto você está na esteira, né? Mas eu tento fazer dessa forma. Primeira reunião, depois planejamento, depois a apresentação, eu acho que é a parte mais importante também. Sim. Aí você entrega para ele lá bonitinho. Entrego impresso, bonitinho, a capa bonitinha, tudo lindo. O timbre da empresa, coloco tudo bonitinho e devolvo também a documentação. E aí, geralmente, eu já levo a documentação sabendo que eu quero pegar ela de volta, né? Então, eu falo assim, mas se você quiser, eu já levo de volta para fazer o acerto. Geralmente as pessoas querem, é muito difícil. E eu acho muito importante também uma outra coisa, é você fazer o planejamento de uma forma tão perfeita, do mais perfeito que você consegue, porque na hora de você fazer o requerimento, você vai usar o seu planejamento. Então, eu mesmo uso o que eu fiz. Se eu não fizer direito, na hora de fazer o requerimento, eu vou trabalhar 2 vezes. Então, assim, eu já pego o que tá ali, já vou riscando as pendências e fazendo os acertos. Então, realmente ajuda muito ao nosso trabalho mesmo, né? Trabalho uma vez só. Não, isso é muito verdade, porque eu também faço. Quando eu vou fazer um requerimento, eu já abro meu planejamento, porque aí lá, né, no planejamento, do jeito que eu ensino lá no curso, eu coloco sempre as pendências. Então, eu listo todos os problemas que eu encontrei. Então, na hora que você vai fazer um requerimento, você já sabe quais são os problemas e o que, que você tem que explicar para o INSS que está errado, que ele tem que arrumar, né? Exato. Então, facilita muito o trabalho. Gente, é um trabalho que você já vai ter que fazer de qualquer jeito, se você for fazer direto o requerimento, né? Você já vai ter que fazer de qualquer Vai jeito. ter que fazer análise, não vai adiantar. Então, é só ganhar pro seu trabalho, que nada mais justo, né? Porque muitas vezes, né, o cliente não tem direito ainda não chegou o dia dele, aí você perde esse cliente. Você trabalha de graça, né? Gasta um tempão. Já e aí o aconteceu cliente muito. vai embora, né? Não pode. Você abre lá, o cliente tem 12 anos, tem 40. Eu falei, 12 anos de contribuição, 40 de idade. Eu falei, então. Então, olha não só, dá, vou né? anotar aqui na minha agenda de 2030, o dia que o senhor vai Vamos ver uma aposentar, outra eu te ligo. coisa, o que você tá querendo? Mas acontece muito. Ah, eu quero me aposentar. A pessoa tem 1 ano de contribuição. Fala aí, não dá. Tem como. Então, eu sempre olho também o CNIS antes. Assim, quando eu vou atender o cliente, eu já peço logo, ó, me dá a sua senha, que eu quero ver o CNIS ou traz o seu CNIS. Porque eu já vejo lá, assim, mais ou menos o que a pessoa tem. E eu sempre pergunto, ó, você trabalhou mais do que o que tá aqui? Tem alguma outra coisa? Porque o cliente sabe, né? A vida dele. Então, se ele fala, não, é só isso aí você já tem uma ideia ali que às vezes nem vale a pena o seu trabalho. Então, assim, você pegar uma coisa que vai perder muito seu tempo, você sabe que a pessoa vai ter direito daqui a 30 anos, aí não vale a pena, né? Tem que ter essa noção também. E, Ellen, fala um pouquinho pra gente, assim, como na questão, você já falou, né, já pontuou em alguns pontos como que foi você implementar o planejamento, que já te trouxe um retorno mais rápido no seu escritório, mas quais foram os resultados, assim, que você já teve com o planejamento? Falando mais da parte financeira, de manter o seu escritório, né? Quanto que você já faturou mais ou menos de planejamento e dos contratos depois do planejamento? Não sei se você consegue mensurar. Acho que eu nunca fiz essa conta. Não, mas mais ou menos. Quanto você acha que já teve de retorno? Você já falou que foi as 10 vezes o valor do curso, já Foi por aí. Foi por aí. Porque, na verdade, a gente... Por exemplo, esse meu primeiro cliente, ele indicou um tio dele que estava com problema no INSS. Ele já tinha, na verdade, um processo. A gente está finalizando um processo. Quando acabar, de acordo com o contrato que a gente fez com ele, o êxito vai ser de 60 mil. Então, assim, você já vê que cara, acabou aí. E aí, por exemplo, da aposentadoria híbrida, a gente cobrou para fazer o requerimento R$ 1.500 também, então já é um valor legal para o escritório. Mas esse outro da aposentadoria especial, eu cobrei 1.500, me arrependi, mas cobrei R$ 1.500, ele também já pagou, a gente já entregou. Então, assim, se você for somar tudo, dá 8, 10 mil, fora FGTS que a gente fez, fora
as aposentadorias que tem os retroativos. Então, assim, é um valor que realmente hoje a gente está focando muito no planejamento porque está vendo que é isso que dá retorno. E dá retorno rápido. Esse que é o mais importante. Então, sempre a pessoa vem para o planejamento, quando está começando, o que eu pensei muito quando eu comecei a fazer o planejamento. Nem que eu faça um contrato que a pessoa vai me pagar depois. Porque eu preciso da experiência. Isso, eu contei mais com a experiência do que com o dinheiro. E o dinheiro veio. Então, assim, é uma consequência. Quando você começa a pensar, não, eu quero ganhar todo o meu investimento no primeiro cliente, não dá certo. Então, começou, eu falei, eu vou te dar de graça. Eu quero só indicação. Ele falou, eu quero pagar. Então, se você visa só o dinheiro, ele fala, não, deixa, não quero, depois eu faço. Então, você tem que ter também esse equilíbrio de saber, obviamente, que você tem que receber para isso, mas também ter o equilíbrio de saber a hora de dosar a mão, né? De pesar. Mas foi assim, tá sustentando. Mudou muito. Eu digo que eu fiz o curso em janeiro, fevereiro. Depois de março, a vida mudou. Isso é, não tem como negar. Mudou mesmo, a gente realmente está conseguindo. Porque se você parar para pensar, né, dois planejamentos, 3 mil um salário que alguém que ganha bem recebe. Então, vale muito a pena. Não, e o legal é que assim, não tem limite, né? Depende mais da nossa prospecção. Então, quanto mais a gente estiver mandando bem na prospecção de clientes, trazendo clientes, mais a gente vai ganhando. Exatamente. Né? Tem que oferecer para todo mundo. Eu falo para os meninos que trabalham comigo, eu falo, oferece. Vai para um cliente lá de cível, oferece planejamento. Porque isso traz para todo mundo ganha. O escritório é um só, então todo mundo ganha. É muito bom. Realmente, os planejamentos trouxeram muito retorno financeiro e, além disso, o conhecimento de outras áreas, não só de planejamento, mas dos próprios requerimentos. A gente recebe de pensão por morte, a gente recebe de auxílio por incapacidade. Então, querendo ou não, isso tudo também veio do curso, sabe? Então, é muito além do planejamento o curso. Eu costumo dizer que a gente usa para tudo, porque se você sabe fazer um planejamento, você sabe fazer qualquer coisa. Você sabe fazer qualquer coisa. Você sabe entrar com uma ação, você sabe ver quando é caso de revisão, você sabe encontrar problema, né? O replanejamento. Já concedida, né? Então, realmente, é muito isso, assim. O planejamento, ele é difícil. Por isso que se você souber o planejamento, se você souber fazer um bom planejamento, você consegue fazer tudo. E, Ellen, conta pra gente também, então, agora, como, assim, que o curso te ajudou nesse processo de implementar os planejamentos no seu escritório? O que você aprendeu lá, que você acha que realmente fez a diferença, que você implementou aí e conseguiu dar certo e ter tanto resultado? Para falar a verdade, eu costumo dizer que o curso, ele me ensinou muito além do que só fazer o planejamento. E como eu falei, quando eu comecei a base do curso, eu vi que eu precisava me aprofundar em outras áreas, então isso me abriu a mente para entender que eu precisava me especializar em outras áreas. Além de aprender o planejamento, as aulas de marketing do Daniel ajudaram muito. E eu tive um cliente que eu lembrei na hora do Daniel falando, porque tem uma aula que ele fala o seguinte: olha, você tem que escutar o seu cliente, você precisa escutar o seu cliente. Não importa se você está ocupado, não importa se você tem outra coisa para fazer, escute. E teve um cliente que eu estava tentando vender um planejamento para ele estava meio assim. E aí, um belo dia, no meio das ações da FGTS, que o escritório estava pegando fogo, ele falou para mim: eu posso te ligar? E eu falei: meu Deus, pode não. Aí eu pensei, tá, tudo bem. Aí botei o fone e falei: vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, vou conversar com ele. Eu passei 1 hora no telefone com ele. E ele queria conversar, ele queria contar das histórias do trabalho dele, de como ele trabalhou e tudo. E quando terminou tudo, eu falei o preço, ele aceitou na hora. Eu falei, eu devia ter cobrado o dobro, que ele ia ter aceitado do mesmo jeito. E aí ele virou pra mim e falou assim: doutora, posso te falar uma coisa? Falei, pode. Ele falou: muito obrigada por ter me escutado. Eu sei que não era o seu trabalho. Aí eu parei, na hora que eu tava fazendo, eu falei, meu Deus. E eu lembrei do Daniel falando isso, porque eu tenho certeza que eu ganhei esse cliente por ter escutado ele. Porque talvez se eu tivesse falado, não, assim, me liga outra hora, vamos marcar outro dia, talvez o cliente falasse, não, tudo bem, então vai. Então, assim, o curso, ele ensina muito além do que só o material, só o planejamento. Ele ensina a prática, que eu acho que é muito importante você entender como funciona aquilo na prática e não só na teoria, porque a gente é muito mais prática do que teoria. E as aulas de marketing, aquilo ali para mim, assim, foram essenciais mesmo para a gente entender o que a gente tem que fazer.
Esse Instagram aqui nasceu, o meu profissional, por causa do curso também, por causa da mentoria. E falou assim, olha, tem que ter um Instagram profissional, se vira, tem que ter. Falei, tá bom, vou fazer. Tapa Fiz o na Instagram. cara, né? Só tapa na cara, o curso inteiro. Foi tapa na cara de falar assim, meu Deus, eu não sei nada disso. Então você percorre por tudo aquilo e você entende realmente que é muito além de só o planejamento. É muito além. Você entende que tem uma pessoa do outro lado, que não é só dinheiro, existe um ser humano, uma vida do outro lado. E a gente precisa entender que a gente precisa ter responsabilidade de estudar, de se especializar e dar o melhor para aquela pessoa, porque ela está confiando a vida dela em você. Então, o curso me trouxe muito essa realidade, sabe? Muito além de, claro, ter aprendido a fazer o planejamento, me ensinou todas essas outras coisas. Então, a mentoria, eu fiz parte da mentoria também. Tudo que foi dito lá, eu coloquei em prática. E é por isso que deu certo. Então, eu fechei contratos de previdência, não de planejamento, mas de previdenciário dentro do Instagram. Então, isso eu também posso contar que veio a partir do curso, foi retorno financeiro que veio do curso, de contratos assim, de mais de 20 mil. E a pessoa tinha que receber, você só tinha que ir lá e despachar. Era coisa que dava para fazer, você só tinha que usar a sua OAB, né, que é o que vale no INSS, e falar, então, vamos dar andamento, fazer o que tem que fazer. E a gente aprende, querendo ou não, tudo isso também no curso. E tudo isso também foi retorno pra gente. Eu falo, foi o dinheiro mais bem pago da minha vida, esse curso. Gente, que legal, que legal. E eu fico muito feliz de ouvir você falando isso, porque realmente é o nosso objetivo, sabe? Nas aulas bônus que a gente inclui, né? Tem aula bônus de tudo, assim, sustentação oral, de oratória, né? A parte de fechamento de contrato, de marketing, porque eu realmente acredito que a advocacia não é só você saber as regras e fazer um planejamento, sabe? Tá longe de ser. É muito mais, né? É muito mais do que isso. E quando a gente vai pegando esses insights, igual a Ellen falou, a gente vê que as coisas começam a andar. Então, nossa, fiquei muito feliz, porque realmente eu vi que o meu objetivo está sendo cumprido. Existe o escritório antes da Jéssica e depois da Jéssica. Eu juro que não é puxação de saco. É verdade, porque foi isso que aconteceu. O curso realmente mudou tudo. Eu fiz muitos outros, mas eu fiz por entender dentro do seu curso o que eu precisava fazer. Então, assim, realmente foi a minha base e realmente é muito importante para quem está começando pegar um curso completo. Porque esses cursos específicos que a gente chega, eles não falam nada, eles não querem saber. Para trás você já tem que saber. Então, eles vão falar do específico mesmo. O trabalho deles é aquele ali. Então, é muito importante você pegar um curso que vem mesmo do zero para entender tudo, como acontece, até você decidir onde você quer entrar de verdade, né? Então, realmente, eu agradeço muito por esse curso, porque mudou minha vida. Ah, que linda! Que bom! É verdade, Nossa, é verdade. muito feliz de eu escutar seus resultados, de ver como você está crescendo. Nossa! E saber que você é de Brasília, né? Qualquer dia vamos tomar Sou um de cafezinho, Brasília. né? Vamos, com certeza. Por favor. Que legal, Ellen. Nossa, muito obrigada por ter aceitado o convite, de estar aqui. Amei. Obrigada eu. Vocês gostaram, gente? Olha só, depois eu vou postar essa live lá no meu IGTV e eu quero todo mundo comentando qual foi a dica que a Ellen deu que você mais gostou, tá? E, Ellen, quero ter uma última pergunta para você. Qual dica você daria para quem está começando aí, quem está iniciando essa jornada no direito previdenciário? Se você, olhando para trás, para tudo que você já viveu, qual dica você daria para quem está aí começando? Olha, eu sei que todo mundo fala, quando você pede uma dica, o que eu acabei de me formar, o que eu tenho que fazer? Estuda. Eu sei que todo mundo fala que estude, mas eu costumo dizer, saiba o que estudar. Porque não adianta você sair estudando tudo que você não vai aprender nada. Você vai ter um monte de informação inútil na sua cabeça. Então, assim, chegou o cliente, estuda o cliente. Chegou outro cliente, estuda o cliente. Não, estude para quando o cliente chegar e não depois que ele já chegou. Então, assim, saiba onde você quer se especializar. Não é só na previdência, é em qualquer área. Você quer, eu quero ser criminalista, eu quero ser civilista. Saiba o que você quer ser, porque todas as áreas, elas têm muitas vertentes, muitas áreas dentro dessas áreas. Então, saiba o que você quer. Eu, por exemplo, eu quis
o RGPS. Eu gosto disso porque lá no Ministério eu trabalhava com isso. Então eu tinha mais afinidade. Então o que que eu escolhi? Eu escolhi estar dentro do RGPS. Tudo que eu puder saber disso, eu vou saber. Porque você tem que saber o que você está estudando para saber o que você vai ser especialista. Não adianta você pegar um monte de coisa. Ah, não, tá, o planejamento agora tá famoso. Vou estudar planejamento. Aí daqui a pouco, ah, não, mas tem uma área do criminal que tá dando dinheiro. Vou fazer criminal. Você tem que ter um objetivo. E essa é a minha dica. Tenha um objetivo. Porque se eu tivesse um objetivo quando eu tirei a minha OAB, com certeza hoje eu já estava em um lugar muito melhor. Então a gente tem que ter, quanto antes começar, eu acho que eu comecei cedo, eu ainda tô assim, levemente jovem. Você falou assim, já passaram 10 anos. Tô levemente jovem. Filha, 2 anos. Eu tô com 25, eu falei até 30, acho que dá pra eu. Mas às vezes a gente perde tanto tempo nisso, sabe? Só querendo, visando o dinheiro e não a experiência, que a gente se perde. Então tenha, obviamente, um objetivo que vai te dar retorno, mas tem um objetivo que vai te levar a algum lugar, onde você tem que saber aonde você quer chegar, até para saber quais cursos procurar, o que estudar. Eu tenho um exemplo muito ridículo que eu invento lá no escritório, que é o seguinte: imagina que você chega na padaria e você fala assim, eu quero um pão. Aí o padeiro fala assim, tá, eu vou olhar aqui a receita na internet, peraí que eu já faço. Você acha que vai sair bom? É a mesma coisa. O cliente chega no escritório, eu quero uma aposentadoria rural. Nunca fiz na minha vida. Peraí que eu vou estudar agora. Vou descobrir agora. Não vai sair bom. Então, se especialize. Quero aposentadoria rural. Minha... Aqui chega muito RGPS. Por isso que eu também quis. Ah, você mora num lugar que chega muito rural? Se especializa nisso. Saiba o que você quer e tenha um objetivo específico do que você quer. Não é só estudar. É saber o que está estudando. Então, assim, quanto antes você começar, quanto antes as pessoas que estão se formando entenderem isso, mas a gente vai conseguir chegar a algum lugar. Porque as pessoas falam muito que o mercado está saturado, mas está saturado de gente que não tem competência para fazer nada. Então, seja diferenciado, estude, seja diferenciado, que com certeza não vai ter mercado saturado que te pare. Oh, meu Deus, que bem linda, coach, gente, né? Depois desse discurso, não tenho nem o que falar. Assim, a gente já poderia encerrar agora com chave de ouro, porque foi perfeita nas colocações, Ellen. Nossa, incrível, amei te conhecer. Nossa, eu já me sinto sua amiga, eu te vejo seus stories todo dia. Eu não sabia que você era de Brasília. Vamos sou de Brasília, sou de Águas Claras, pra ser mais específico. Tá perto ali. Tá perto. Exatamente, que legal. Ó, foi perfeito. Amei te conhecer mesmo. Tô muito orgulhosa dos seus resultados. Eu quero mesmo que você voe, feche muitos planejamentos, depois volte aqui e faça mais uma live case de sucesso contando seus novos resultados babadeiros. Amém. Eu falei, quando eu fiz a maratona no início do ano, eu falei pro meu marido, eu falei, eu vou estar em um desses vídeos aqui. Aí quando você me chamou, por incrível que pareça, eu estava indo entregar um planejamento. Eu falei, olha aqui, ó, vou participar. E realmente, assim, é isso, é ter um objetivo, né? Querer, a gente realmente odeia o melhor. Não é fácil, tá longe de ser fácil. Mas quando a gente quer, a gente consegue. Dá certo, né? Amei, Ellen. Um beijo, viu? Muito sucesso. Obrigada. Aí na sua advocacia. Amei te conhecer. Incrível, incrível, incrível. Dicas valiosíssimas. Você é uma pessoa que eu tenho certeza que, ó, vai voar, assim, super rápido. Amém. Apesar de você ter falado 2 anos de advocacia, você já tá muito bem. E eu tenho certeza que é só o começo aí que vai crescer cada vez mais. Pessoal, obrigada, Jéssica. Obrigada, gente. Lembrando que, ó, quem quiser seguir a Ellen, depois dá uma olhadinha lá no perfil dela. Por favor, não esquece viu? de ir lá no nosso vídeo no IGTV, deixar seu comentário, falar qual dica que você mais gostou. E eu encontro vocês hoje, 9 horas da noite, pra gente falar sobre atendimento ao cliente, tá bom? Quem ainda não tirou o print, Ellen, dá um sorrisinho pra gente ficar bem lindas. Tcharam! Quiser ganhar o livro... A pessoa sorrindo e falando. Eu quero, inclusive, vou até Quem quiser ganhar o livro, tira o print e vejo vocês. Beijo. Obrigada. Beijo, Ellen. Tchau, tchau. Tchau.